Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Continuando o nosso estudo, a leitura do livro Pão Nosso, meditando sobre as mensagens, sobre os ensinamentos que Emmanuel nos proporciona. Hoje, a lição de número 25, 25ª, intitulada Nas Estradas. Inicialmente, penso que é indispensável divulgar um princípio básico que a doutrina espírita nos revela. A fé se conquista, a fé se adquire. Não raras vezes, frequentemente as pessoas dizem: eu não tenho fé. Como se alguém nascesse e somente ela tivesse aptidão para ter fé, enquanto outras naturalmente não têm aptidão, não têm fé. Como se estivessem fadadas, destinadas a jamais desenvolver esta semente no coração. Nós aprendemos com o Evangelho de Jesus Cristo, nós aprendemos com a doutrina espírita que a fé é algo que se adquire. Emmanuel, ele se socorre de uma mensagem presente no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, verso 15, a respeito daquela parábola do semeador. Quando ele começa a semear, jogar as sementes, algumas caem à beira do caminho. E Emmanuel se utiliza dessa passagem que diz mais ou menos assim: e os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Jesus Cristo. Marcos, capítulo 4, versículo 15. Emmanuel, nós iremos perceber que ele procura deixar bem claro que Deus não cessa de disponibilizar aos seus filhos, a toda e qualquer criatura, as oportunidades de fomentar, desenvolver, aprimorar a nossa fé. Jesus Cristo veio ao nosso encontro para deixar isso bem claro. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tanto a verdade que Emmanuel inicia a sua mensagem comentando essa passagem ali, escrita no Evangelho de Marcos. Ele inicia da seguinte forma: Jesus é nosso caminho permanente para o divino amor. Junto dele seguem esperançosos todos os espíritos de boa vontade, aderentes sinceros ao roteiro santificador. Ou seja, cabe-nos destacar duas palavras: seguem esperançosos e outra palavra, aderentes. Ou seja, aderentes, ou seja, de livre vontade, com a boa vontade. Eles aderem sinceramente ao roteiro santificador. Eles tomam a iniciativa, eles procuram, e através deste caminho a esperança se lhe bate à porta. Dessa via bendita e eterna procedem as sementes da luz celestial para os homens comuns. Dessa via bendita e eterna procedem as sementes de luz, da luz celestial para os homens comuns. Faz-se imprescindível muita observação das criaturas para que o tesouro não lhes passe despercebido. Ou seja, Deus semeia incessantemente e cabe-nos atenção. Imprescindível muita observação
para que aquele tesouro não passe despercebido. E Emmanuel deixa bem claro, ele é pontiagudo quando ele diz: a semente santificante virá sempre, entre as mais variadas circunstâncias. Às vezes as pessoas dizem: eu não tenho fé, eu nunca vi, nunca me deparei com algo, com algum fenômeno que solidificasse em mim, que comprovasse aqueles princípios que tantos abraçam. Mas, como diz Emmanuel, qual ocorre ao vento generoso que espalha entre as plantas os princípios de vida espontaneamente? A bondade invisível. Veja bem, que lindo. A bondade invisível distribui com todos os corações a oportunidade de acesso à senda do amor. Qual ocorre ao vento generoso que espalha entre as plantas os princípios de vida espontaneamente? A bondade invisível distribui com todos os corações a oportunidade de acesso à senda do amor. Quase sempre a centelha divina aparece nos acontecimentos vulgares de cada dia. Isso é muito bom, é indispensável destacarmos. Deus comunica conosco, a espiritualidade maior comunica conosco através de acontecimentos vulgares do dia a dia. Seja num livro que se nos apresenta numa particularidade insignificante do trabalho, na prestimosa observação de um amigo. Agora, se nós não prestarmos atenção nos nossos semelhantes, se nós não observarmos aquilo que acontece ao nosso redor, aos acontecimentos, se nós não prestarmos atenção, certamente nós não iremos enxergar a manifestação dessa bondade infinita, nesta bondade invisível. Muitas pessoas dizem: eu não tenho fé. Certamente porque se mergulha no ceticismo, não abre a visão, não procura enxergar aquilo que dignifica, só olha para os acontecimentos de uma forma negativa, pejorativa. Quantas pessoas adotam essa postura por problemas emocionais, por traumas na infância, por descrédito de si mesmo, pelo ceticismo que alimenta, pela baixa autoestima. Mas Deus continua semeando. Deus, através do seu amor, esta bondade invisível se nos manifesta e às vezes nós não percebemos, mas um livro se nos apresenta, uma mensagem, uma fala, uma particularidade insignificante. As pessoas acham hilário, risível, quando alguém às vezes obtém um ensinamento pela manifestação de uma borboleta, por uma simples borboleta, ou às vezes por uma rosa que se nos apresenta lá na entrada do nosso lar, uma palavra de um amigo, um acontecimento que quase sempre nós destacamos como insignificante. Às vezes nós não sabemos aquilatar a presença de um amigo que nos pode ajudar, porque quase sempre nós estamos olhando para nós mesmos. Como diz Emmanuel, se o terreno de teu coração vive ocupado por ervas daninhas, veja bem, quantas vezes nós fomentamos, nós favorecemos estas ervas daninhas, pensamentos negativos, inquietudes. Se o terreno de teu coração, como diz Emmanuel, vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebestes o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-o nas leiras de tua alma,
O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceite-a e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. Se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará, indicando-nos novos rumos. Se nós acreditarmos na derrota, se nós acreditarmos no acaso, no caos, se nós acreditarmos na morte, nós seremos visitados por este anjo da angústia. Muitas pessoas se matam e chegam no plano espiritual totalmente decepcionadas porque descobrem que não se mataram, mas terão que conviver com a dor, com a angústia de ter perdido uma oportunidade bendita. Portanto, nós precisamos aquilatar a nossa visão, penso eu, olharmos com carinho. Faz-se necessário até mesmo a dúvida, a inquietação. Perguntemo-nos, peçamos a Jesus, a Deus, que se nos mostre, que se nos revele, mas fiquemos atentos, porque eles se manifestarão através de simples fatos. Agora, basta que tenhamos iniciativa. Há poucos dias eu estava assistindo uma entrevista daquela atriz, Vanessa, que participou do livro As Mães de Chico Xavier, como também do filme Nosso Lar 2, e ela disse que certa vez, há muito tempo, alguém lhe perguntou: "Você acredita em Deus?" E ela respondeu: "Acredito." Imediatamente lhe foi perguntado novamente: "Por que você acredita em Deus?" E ela respondeu de inopino: "Porque eu quero. Eu quero acreditar em Deus. Eu quero pesquisar, eu quero auscultar." E tenhamos a certeza que quando nós nos colocamos à disposição, atentos, cuidadosos, nós iremos perceber a manifestação do divino, essa bondade invisível que se materializar. Ela irá se materializar em simples atos. E aí, cada vez mais, a nossa fé vai se solidificando. Nós iremos aprimorando a nossa capacidade da convicção, da certeza. Ou seja, nós entraremos em contato mais íntimo conosco mesmo, porque nós somos imortais. Nós jamais iremos morrer. Ora, estamos aqui como encarnados, depois de um tempo próximo, remoto, nós estaremos no plano espiritual. E, na verdade, até mesmo nós vivemos neste intercâmbio, até mesmo na condição de encarnados. Agora, precisamos despertar, aguçar a nossa atenção, trocar a nossa lente. Tirarmos a lente do ceticismo, da incredulidade e colocarmos uma outra lente da fé, da convicção, e tenhamos a certeza de que nós iremos nos deparar com a bondade invisível através de fatos para muitos insignificantes. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Fiquem com Deus. Até breve, se Deus quiser.